Vamos continuar nossas meditações na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, dos versos 19 a 25. Então vamos ler. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa havia sido feita. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse dado uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, vamos meditar na Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, a gente tem visto aqui em Gálatas essa questão que Paulo vem apresentando com relação à lei e à graça que vem pela fé. E surge, diante de toda essa argumentação que a gente vem desde o capítulo 1 de Gálatas, surge essa pergunta que é exatamente a que Paulo faz aqui. Então, diante de tudo isso que a gente tem visto sobre a lei, sobre a fé, sobre a graça, para que serve a lei? Alguém já fez essa pergunta da mesma maneira que Paulo? Principalmente diante de tudo que a gente tem visto aqui, estudado nessa carta aos Gálatas, a gente pergunta, para que então que serve a lei? Por que Deus deu a lei, se ela não serve para a nossa salvação? Se ela, na verdade, ela não tem uma utilidade salvífica, ela não tem um fruto que a gente possa ver na nossa vida, diante de tudo que a gente tem estudado, principalmente do que Paulo tem argumentado aqui com os Gálatas, por causa dos judaizantes. Então, para que ela serve? Para que Deus deu a lei se ela não tem utilidade? E aí Paulo vai mostrar que a lei, sim, tem uma utilidade, tá? E que a lei e a graça, elas não são adversárias, que a gente pode pensar isso também, que a lei, ela trabalha contra a graça, e a graça contra a lei, e Paulo vai, nesse trecho aqui que a gente leu, vai mostrar que não, que a lei e a graça, elas não são adversárias, mas elas são complementares, tá? Elas são como uma equipe que trabalha juntas para a salvação do povo de Deus, tá? Então, a lei, ela vai levar a graça, que só pode ser encontrada em Cristo, como a gente tem visto, e é isso que Paulo vai demonstrar aqui. Então, como eu falei, é muito óbvio a gente levantar essa questão diante de tudo que a gente tem visto. E aí aqui em Gálatas 3, Paulo vai argumentar que as bênçãos de Deus vêm pela graça, por meio da fé, e não pela lei. E para fazer isso ele recorreu, que foi o que a gente viu na nossa última aqui, ele recorreu à experiência, à Escritura, e à vida cotidiana para mostrar que a nossa justificação e a promessa do Espírito Santo vem pela fé e não pelo cumprimento da lei. Lembram disso, que a gente já viu, então eu não vou falar disso de novo. Agora, a lei, ela não é humana, ela é uma lei de Deus. Se ela é uma lei de Deus, então ela tem um papel no plano divino, porque Deus não faz nada por fazer, Deus não faz nada aleatoriamente. Não tinha nada para fazer, vou fazer uma lei. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Se Deus fez algo, é porque Ele tem um propósito para isso. Então a gente vai entender hoje o porquê que Deus nos deu a lei para o seu povo. Então, em primeiro lugar, a lei faz o quê? Ela revela o pecado. Então, o que a lei vai, em primeiro lugar, nos mostrar? Que nós somos pecadores. Então, é o que ele fala no verso 19. Para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. E, claro, essa afirmação ela vai levantar outras questões também. Ela responde alguma coisa, mas deixa eu ver se eu entendi. Como assim? Por causa das transgressões.
Deus deu a lei, né, 430 anos depois da promessa de Abraão que a gente viu aqui no trecho anterior. A promessa foi dada a Abraão. A promessa de salvação, a promessa da graça, não a lei. A lei veio 430 anos depois da promessa a Abraão. Tá? Então a gente tem que entender isso. Agora, a lei foi dada por causa das transgressões. E aí vamos entender isso daqui. E aí alguns estudiosos, teólogos, comentaristas vão meio que se dividir um pouco nesse porquê e o que isso significa das transgressões. Então, é claro, não são contrárias, mas vão ter alguns pontos de vista diferentes. E uma das possibilidades é que a lei foi dada para lidar com as transgressões e o mau comportamento das pessoas. Então, se dando a lei, né, e todo o sistema, que quando a gente fala da lei aqui, não são só os 10 mandamentos, mas toda a lei do Antigo Testamento, então toda a lei sacrificial, cerimonial, de purificação, toda aquela questão que a gente vê na lei do Antigo Testamento, ela foi dada e trazia penalidades para quem não cumprisse. Isso, de certa maneira, ela traz uma certa limitação à transgressão. Né? Não totalmente, ela não é totalmente eficaz nisso, mas traz. É só a gente pensar na nossa própria lei. Né? Vamos pensar na lei de trânsito. O cara às vezes tem vontade, né? Mas eu queria entrar aqui na contramão. Aí ele vê um guardinha lá, não, mas é melhor não, porque senão eu vou ser punido. Então ele acaba evitando de fazer certas coisas ou fazendo outras coisas com medo da punição. Então, essa é uma das possibilidades de Deus ter dado a lei para tentar diminuir a transgressão no mundo. Só que isso demonstra nitidamente que não serve para a salvação. Porque não adianta nada você, de repente, cumprir certas coisas ou deixar de fazer outras coisas com medo da punição, mas dentro do seu coração, aquilo está lá. E Deus olha o coração, Ele não olha o exterior. O exterior, na verdade, ele é só uma demonstração de coisas que estão no interior. É a velha historinha da criança que estava pulando no banco de trás do carro e o pai dando bronca. E aí falou, se você não parar de pular, você vai ter um castigo quando chegar em casa. Aí o menino senta, eu estou sentado, mas dentro eu estou pulando. Então, é essa questão. E às vezes a gente lida dessa maneira. Não vou fazer porque não pode, mas eu queria. Então, é exatamente essa questão. Então, isso não tem como trazer uma consequência de salvação. E ela pode até limitar a transgressão em parte, mas nós conhecemos muita gente que está nem aí para a lei. É ou não é? O cara consegue dar um jeito de quebrar a lei, porque ele quer. Tá? Então, ela pode conter o mal de uma certa maneira, mas não eficazmente como talvez nós gostaríamos. Então, é mais provável que a intenção de Paulo aqui não era trazer essa questão sobre as transgressões, que Deus deu a lei para dar uma diminuída nas transgressões, mas exatamente o contrário. Tá? Exatamente o oposto. Algumas vezes a lei vai restringir o pecado, mas não é isso. Não é por isso que Deus deu a lei para Moisés. Ele não deu para diminuir as transgressões, mas para aumentá-la. Agora vamos entender, como assim Deus deu a lei para aumentar as transgressões? Na verdade não é para aumentar, mas é para expor. Então, uma pessoa que às vezes estava tendo um tipo de atitude, e ela não sabia que aquilo era pecado, agora a lei expôs. Então, se a gente pensar teoricamente, ampliou a transgressão. Porque coisas que as pessoas faziam que não consideravam transgressão, agora a lei mostra, é transgressão. Então, se eu achava que eu tinha um tanto de pecado, agora pela lei eu vejo que eu tenho muito mais. Então, ele aumenta o peso da transgressão. Ele aumenta o volume de transgressão no mundo. A lei, ela mostra o quão pecadores nós somos. O quão transgressores diante da lei de Deus nós somos. Então, esse é um dos motivos pelo qual Deus deu a lei. A lei expõe nosso pecado, que é uma violação do padrão santo de Deus. Então, é isso que transgressão significa.
transpassar uma fronteira legal, né, ou quebrar uma lei específica. Então a lei de Deus, ela trouxe demarcações, limitações diante da moral de Deus. E aí, quando nós não cumprimos a lei, nós transpassamos esses limites ou quebramos realmente algum mandamento, então isso nos mostra o quão transgressores nós somos. Então, a lei, de certa forma, ela também, e isso é uma coisa inerente ao ser humano, né, já foi falado, se existe lei é para ser quebrada. Né? É só a gente falar para uma criança, não faça isso. O que ela quer? Ela vai querer fazer exatamente aquilo. E isso não funciona só com criança. Funciona com a gente também. Então, é muito interessante porque ela não vai expor só os nossos pecados que a gente já comete, mas a lei, ela vai expor o nosso desejo de oposição a Deus. Porque quando a gente vê na lei, não faça ou faça, a gente quer fazer ao contrário. Que foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Deus falou, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, vocês não vão comer. Onde que eles foram lá? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o desejo da transgressão, ela parte da própria lei. Né? Então pode parecer, mas isso é incoerente. Não, na verdade não é incoerente, porque o nosso coração é corrupto. Jeremias já tinha dito isso, né? O coração do homem é extremamente corrupto. E a lei expõe não só os nossos atos, como expõe o nosso próprio coração. Expõe o nosso coração, não para Deus, que Deus conhece, mas vai expor para nós mesmos. Então, quando nós olhamos a lei, nós vemos o quão transgressores nós somos e todo o potencial de transgressão que nós temos. Então, ela aumenta a nossa culpa, é ou não é? Você olha para a lei e você fala, não tenho possibilidade de salvação. Eu não tenho o que fazer para ser salvo, porque eu sou um transgressor e a minha probabilidade de transgredir é maior ainda. Então eu não tenho para onde correr. Eu não consigo cumprir a lei. E Paulo, ele explicou isso aos romanos, lá em Romanos 7, no verso 7, Paulo fala o seguinte, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Paulo mesmo disse isso. Se não fosse a lei, eu nem saberia, talvez, que o que eu faço é pecado. Então, o propósito da lei, ele não é preventivo, mas ele é provocativo. Então, ele não melhora as coisas, na verdade, ele piora a nossa situação. E olha o que Paulo fala lá em Romanos 3, no verso 20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então agora Paulo, ele vai ampliar ainda aquilo que ele vinha falando. Se a lei não pode salvar, ela, além de não poder salvar, ela piora a sua situação. Então agora Paulo vai se aprofundar ainda na problemática da lei. Se a lei não pode salvar, que era como os judaizantes estavam trazendo aqui, para esse povo dos Gálatas, além de não poder te salvar, ela ainda vai aumentar a sua transgressão. Ela vai piorar a sua situação diante de Deus. Porque você vai perceber que você quebra as leis. Então, Deus não deu a lei a fim de expor uma maneira como nós podemos ser justificados, mas para revelar o poder maligno do pecado. Olha o que Lutero escreveu. Portanto, a verdadeira função e o principal e correto uso da lei é revelar ao homem o seu pecado, cegueira, miséria, iniquidade, ignorância, ódio e desprezo de Deus, morte, inferno, juízo e a muita merecida ira de Deus. É isso que a lei nos traz. Quando nós olhamos para a lei, a gente percebe como o nosso pecado, a gente percebe como a gente é cego, miserável, ignorante, como a gente odeia e despreza a Deus, e revela para a gente a morte, o inferno e o juízo. E a nossa merecida ira de Deus e separação de Deus, como Paulo fala lá em Romanos 3. Então é isso que a lei vai nos mostrar. E diante disso eu falo, nossa, por que Deus fez um negócio desse? Mas a lei ainda é boa, porque Deus é bom. E se Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. Eu falo, mas como que isso pode ser bom? A lei aumenta minhas transgressões, aumenta a minha culpa, faz eu perceber o quão miserável eu sou. Como que isso pode ser bom?
Não, eu não tinha que me sentir melhor? Deus não tem que fazer coisas para eu me sentir melhor? Não é isso que é bondade? Né? Eu me sentir melhor? Mas, na verdade, o que Paulo fala aqui, ó, nesse verso, que a lei foi adicionada. Então, a lei não é a principal, né? A lei foi adicionada, né? Então, funciona como uma estrada lateral. Por quê? Porque ela conduz à promessa. E aí vem a parte boa da lei. A lei, ela pode parecer uma coisa muito ruim, como a gente está vendo aqui, só que ela é um caminho para a graça. Quando nós conhecemos a lei, e quanto mais nós enxergamos o nosso pecado, então mais nós vemos que nós somos incapazes de alcançar a salvação, logo precisamos de um Salvador. Porque se a lei piora a minha situação e eu vejo, agora não tem mais saída, então como eu posso ser salvo? Alguém vai ter que fazer alguma coisa por mim, porque eu não posso resolver. Eu sou incapaz de me salvar, eu sou incapaz de alcançar a salvação. Alguém precisa me salvar. Então a lei, ela vai nos deixar numa situação tão deprimente que ela vai fazer a gente ansiar por alguém que nos resgate, por alguém que nos tire dessa situação, porque eu não consigo sair. Eu estou no fundo do poço, não tem como escalar, e aí eu preciso gritar para alguém me socorrer. Então, esse é uma das funções da lei. Olha o que Calvino escreveu. A lei foi dada a fim de tornar as transgressões óbvias e, dessa forma, obrigar os homens a reconhecer suas culpas. Então, é somente quando nós enxergamos a nossa culpa que nós declaramos que precisamos de um Salvador. Como que alguém, né, chega à salvação? A primeira coisa que Jesus fala, né? Arrependam-se. Lembra da pregação de Pedro, lá no Pentecostes? Ele começou a pregar, né, expor o Evangelho, e aqueles homens perguntaram, e agora, diante disso, o que a gente faz? Primeira coisa que Pedro fala, arrependam-se. O que é o arrependimento? É olhar, eu sou culpado. É declarar, eu sou culpado. E o que a gente vê hoje, inclusive na sociedade, não, eu sou bom, eu sou uma pessoa legal, eu só faço bem, só faço coisas boas. Como que Deus poderia me punir se eu sou tão legal assim? Né? E a salvação, ela só vem quando eu reconheço, eu sou culpado, eu sou um pecador, eu não tenho coisas boas, eu não sou bom, eu só faço mal. Eu olho para a lei de Deus e olha como eu sou ruim, olha como eu sou transgressor. Então, aumenta a minha culpa para que eu possa enxergar o Salvador. Porque enquanto eu estou olhando para mim como uma pessoa boa, uma pessoa legal, que faz coisas boas, eu não preciso de salvação. Concorda? Se eu sou tão legal assim, Deus tem orgulho de mim, olha como eu faço coisas legais, então por que eu vou precisar de um Salvador? Agora, quando eu percebo que eu não tenho saída, que eu sou muito ruim, que eu sou muito pecador, eu preciso de alguém que resolva a minha situação. Eu preciso de alguém que me resgate, alguém que mude a minha realidade, alguém que me tire do fundo do poço, alguém que me salve. Quando, então, pela graça de Deus, o pecador aprende, então, a contemplar a luz da lei, como é perdido, ele passa a desejar a Cristo. A verdadeira semente e a redenção nele e por meio dele. Tá? Então, o direito e o poder de comunicar essa bênção de salvação foram prometidos ao descendente, que é o que a gente já tinha visto no trecho anterior, e Paulo, mais uma vez, ele vai falar sobre isso aqui, no verso 19 mesmo, né? Até que viesse o descendente, que a gente já viu no trecho anterior, que toda promessa, ela era não era para a descendência, mas para o descendente. Quem é o descendente? Jesus. Então toda a promessa da bênção foi para o descendente, que é Jesus. Então a transgressão, ele mostra aqui, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita. Então a lei vai nos conduzir exatamente ao descendente, que é Cristo. A lei, ela serve exatamente para isso, para nos levar a Cristo, porque não existe outro Salvador.
A gente pode chegar, então eu preciso de um Salvador. E a lei vai levar exatamente para Cristo, não para outro. Não existe outro que a lei vai apontar, a não ser o próprio Cristo. Então, embora a lei fosse dada por Moisés, que foi Moisés o mediador aqui, como até o texto fala do mediador, Moisés foi o mediador, a lei foi recebida por anjos, foi dada por anjos, como diz o texto aqui. E por que Paulo cita a questão do anjo aqui? Porque os judeus gostavam muito da ideia de anjo, e achava que, os anjos, e muita gente hoje ainda pensa dessa maneira, né? Tem até as musiquinhas, tem anjo voando nesse lugar, As pessoas gostam de anjos. Só que o que Paulo está falando? E ele já tratou isso lá no começo também. O anjo não resolve o seu problema. O anjo é só um mediador aqui que só trouxe algo. A gente tem que ir para alguma coisa que a gente possa se apegar, que realmente possa nos salvar. O anjo não pode nos salvar. O anjo não tem essa capacidade. Ele é só um servo. Ele é só um servo de Deus. Ele é um ministro de Deus ali, mas ele não tem a capacidade de nos salvar. Então Paulo vai trazer essa questão. Moisés foi um grande homem, um homem que obedeceu a Deus, que tirou o povo de Israel do Egito, mas ele não pode nos salvar. Ele foi só um homem que caminhou aqui nessa terra. Mas ele não tem o poder algum de nos salvar. A graça e a verdade só vêm por meio de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para servir e dar sua vida em resgate de muitos, como está lá em João. Então, não havia nada de errado com a lei, mas ela foi dada por Deus como uma instrumentalidade de Moisés, Mas havia uma coisa que a lei era incapaz de fazer. Então a lei ela podia fazer muita coisa ali, como a gente viu no Antigo Testamento, mas ela era incapaz de perdoar, porque a lei só acusa, a lei só aponta o pecado, mas ela não te mostra o meio de perdão, porque ela não pode perdoar. A lei ela mostra um conjunto de ordenanças e de regras das quais a gente tem que obedecer, mas se a gente quebra uma delas, não tem lá a forma do perdão, porque o perdão é só através de Jesus Cristo. Ela podia identificar o pecado, mas não podia removê-lo. Então ela mostra o nosso pecado, mas agora ele está lá. Não tem mais o que fazer. Não tem como ela tirar. A lei só nos dá o pecado, por assim dizer, mas ela não tira o nosso pecado. Então essa poderosa obra foi reservada para o mediador, e não um mediador qualquer, mas o verdadeiro mediador, que é Jesus Cristo. E aí ter o mediador distingue a lei da promessa, e mostra como o pecado coloca nós em desvantagem, A promessa, porque a promessa veio sem mediação. Lembra da promessa? A promessa foi para Abraão. Quem prometeu algo para Abraão? Deus. Através de quem? Através de ninguém. O próprio Deus chegou e deu a promessa a Abraão sem intermediação. Não foi um anjo que chegou para Abraão. Percebe? Não foi Moisés que chegou lá para Abraão. Foi o próprio Deus. A promessa veio sem intermediação. Agora a lei, ela não veio diretamente para os homens. Então a lei exigia um mediador. Por quê? Porque pecadores não podem entrar na presença de Deus. Muito pelo contrário, a lei afasta os pecadores da presença de Deus. E aí o verso 20 aqui fala: entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, embora o intermediário humano seja importante, aqui ele é apenas um terceiro que vai trabalhar entre duas partes. Moisés serviu como um elo humano entre Deus e o seu povo. Agora, Deus, ele é um. E quando ele fez a sua promessa a Abraão, por intermédio dele, todos, seja os judeus, seja os gentios, todos os crentes, todos aqueles que creem, então ele fez da sua própria conta, sem intermediação. Deus por si só, ele entrou na história e ele fez a promessa pessoalmente.
Ele deu de coração para coração. Deus não usou de um intermediador para nos dar a salvação. E quando a gente pensa em Jesus como mediador, né, Jesus mediador como homem, mas como Deus, foi direto. Porque era o próprio Deus ali na cruz do Calvário. Foi o próprio Deus se dando em nosso favor. Ele não escolheu um homem para entregar em nosso favor. Ele se entregou. Ele sendo o próprio Deus. Ele é mediador por ser homem, mas ele não é um mediador na questão de ser Deus. Ele é direto. Então Jesus, ele é o nosso mediador por ser o homem que pagou o preço no nosso lugar. Porque deveria ser um homem. Então, e ele é um mediador porque é só através dele que chegamos a Deus. Mas ele é o próprio Deus. Ele não é a parte de Deus. Ele não é um terceiro. Ele é Deus. Percebe a diferença entre Moisés e Jesus? Moisés era um homem, só um homem, totalmente dependente da autoridade de Deus. Jesus, ele era um homem e ele era o próprio Deus. O verbo que se fez carne e que habitou entre nós. O próprio Deus que se entregou em nosso favor. Então ele é um mediador que não precisa, que tem autoridade em si mesmo. Só que o que aconteceu com Jesus é que ele esvaziou-se de toda a sua glória. Ele abriu mão de sua autoridade para poder se entregar em nosso lugar. E essa é a grande maravilha que a gente vê em Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que não precisava de nenhum mediador, ele decide abrir mão de tudo isso em nosso favor. Então, mas a razão pela qual a lei está em desacordo, né? Aqui no verso 21, que fala, então será a lei contrária às promessas de Deus? E Paulo já responde, de modo nenhum. E a razão pela qual a lei não está em desacordo com a promessa é a virtude do fato daquele ter um propósito totalmente diferente. Porque o propósito da promessa é de salvação. O propósito da lei não é para a salvação. Então elas não são contrárias. Se a lei fosse, é o que Paulo vai falar aqui, né? Porque se ela fosse, né, dada, se a salvação, se a justiça viesse pela lei, então não precisava da promessa. Aí sim elas seriam contrárias. Ou você escolhe uma ou você escolhe a outra. Mas Paulo está falando, não, elas não são contrárias. Porque a lei não foi dada com um fim de justificação. Ela foi dada com o propósito de nos levar ao Salvador, mas não à salvação. Entende a diferença? É o que ele fala aqui no verso 21 mesmo. Pois se ela tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça na verdade seria pela lei. Mas não é. Então, outro propósito, como Paulo vai interpretar aqui a questão da lei, está no verso 22. Ele pôs, mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado. Isso indica que toda a lei, né, ou todo o Antigo Testamento, declarou com autoridade que o mundo inteiro está debaixo do poder do pecado. Tá? Então, em outros termos, o pecado ele é um carcereiro. Ele aprisiona as pessoas debaixo da condenação, debaixo da maldição, como a gente já viu aqui no próprio capítulo 3. Porque todos agora estão, né, a gente viu aqui no verso 10, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Então, a lei ela vai funcionar como o quê? Um carcereiro. Você quebrou a lei, então agora você está aprisionado. Agora você está condenado, você é um prisioneiro. Então ele traz uma ilustração aqui da lei como um carcereiro, e a gente pode pensar também como grilhões, né, porque o pecado, a própria palavra diz que são como grilhões que nos aprisionam, e a lei é o quê? É o carcereiro, que fica lá, tá vendo? Você está preso por causa do pecado, e daí você não sai. Então Paulo traz essa ilustração aqui do carcereiro. E nós somos então réus espirituais, incapazes de quebrar esses grilhões. Na verdade é muito ao contrário, porque cada vez que o tempo vai passando, cada vez que a gente comete mais um pecado, em vez de a gente soltar o grilhão, o que a gente faz? A gente aperta mais. Essa é a realidade da vida humana. O homem acha que pode se soltar de alguma maneira e aí ele acaba cometendo mais pecados.
E aí, como que aquele grilhão fosse apertando mais ainda e machucando mais, e ele tenta se soltar e vai apertando mais, e a situação só vai piorando. Então, quanto mais o tempo vai passando, pior vai ficando a situação do pecador. Isso que a gente vê na sociedade, nas pessoas, as pessoas que não se apegam a Jesus Cristo, quando ela chega no fim da vida delas, parece que cada vez está pior. A vida é mais pesada, a culpa é maior, não é? Por quê? Porque o pecado ele vai acumulando, ele vai aprisionando cada vez mais, apertando, sendo um peso sobre as pessoas, e elas não sabem mais o que fazer, e não têm o que fazer a não ser correr para um Salvador. Então as pessoas ficam completamente dominadas. Agora, ao denunciar a depravação, o pecado, a lei ela realiza um serviço público, e prova que ainda tem um lugar valioso no plano da salvação. A lei não tem o poder de nos acertar com Deus. Ela não pode justificar, pode apenas condenar, como a gente tem visto aqui. Não pode nos tornar justo, só pode nos trancar nas prisões do pecado. Mas ao mostrar que a lei não pode salvar, a lei nos ajuda a buscar o Salvador. Então, a gente preso lá, o carcereiro não deixa a gente sair, e a gente começa a gritar na janelinha: me salva, me tira daqui, pedindo para alguém nos resgatar. E é quando o mundo começa a procurar essa saída do pecado, e aí descobre a misericórdia de Deus. E aí o verso 22, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Então é dessa forma que a lei então nos conduz a Cristo. Ela não pode nos salvar, mas ela nos leva a Cristo, que pode nos salvar. Então, diante disso, a lei ela não é para tornar as pessoas melhores. A lei não faz os homens serem melhores, mas sim mostrar os seus pecados, sua fragilidade, a sua humilhação, e aí desejar a graça, e a descendência abençoada que é Jesus Cristo. Então, desse modo, quando a lei é usada corretamente, que é diferente da maneira como os judaizantes estavam trazendo a lei, porque eles estavam querendo usar a lei como para a justificação. Quando a lei é usada para a justificação, ela é morte, porque ela é condenatória, ela é um carcereiro. Então, a maneira como aqueles homens estavam, e essa é a grande questão de Paulo aqui, vocês estão se apegando à lei para a justificação, e aí vocês estão ficando mais aprisionados. Então, o que a lei seria boa, ela está se tornando uma coisa ruim para vocês. Ela é boa no sentido de levar vocês a Cristo. Só que vocês estão tirando os olhos de Cristo e colocando a sua salvação e a sua justificação na lei. Logo, vocês estão debaixo de maldição se fizer isso. Porque a lei é condenatória. Então, a gente pode usar a lei de duas maneiras. A gente pode usar ela de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Se a gente colocar a nossa justificação na lei, estaremos usando a lei de maneira imprópria e ela terá um mau resultado na nossa vida. Agora, se a gente utilizar a lei da maneira correta para olhar para Jesus, então a lei se torna boa para nós. Porque ela aponta para a promessa, mostrando que só a fé pode nos justificar. Ela nos conduz a Cristo. E quando cremos em Cristo, recebemos todas as bênçãos da promessa de Abraão, que veio antes da lei. Como eu falei, 430 anos antes da lei ser dada a Moisés, a promessa já tinha sido dada a Abraão. E quando nós nos apegamos à fé em Cristo, então nós somos transportados para a promessa de Abraão, e não para a lei de Moisés. E aqui, dos versos 23 ao 25, aqui do capítulo 3. Mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, sendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia. Agora aqui Paulo vai usar uma outra ilustração. Ele fala que a lei é um guia, e o termo usado no grego ali mesmo é de pedagogo. E aí a gente tem que entender o que era o pedagogo nessa época de Paulo. O pedagogo era um servo, um escravo, que era escolhido para cuidar das crianças. Então ele cuidava, ele era responsável pela disciplina,
pela companhia das crianças, ele ficava ali cuidando daquelas crianças. Ao contrário do que muita gente acha, o pedagogo não era um professor. Ele não ensinava as crianças. Na verdade, tinha o professor, o mestre, e o pedagogo era o cara, né, ou a mulher, podia ser uma mulher, que levava as crianças até o mestre. Isso é interessante, né? Porque muita gente acha que o pedagogo era o professor, que o pedagogo cuidava das crianças, ensinava as crianças. Não, ele não ensinava. Ele era tipo um babá, né? Cuidava daquela criança, né, das suas necessidades básicas, disciplinava, não deixava, dava os limites. Não, daqui você não pode sair. Não, agora não é a hora. Agora você não pode fazer isso. É a lei, entendeu? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu te levo para cá, te levo para lá e te levo para o mestre, para o professor, onde você vai aprender, né, as coisas da vida. E aí Paulo vai falar que então a lei ela funcionou como um pedagogo, né? Até que fôssemos justificados, né? Então é uma guardiã que se recusa a nos soltar até que cheguemos a Cristo, porque o pedagogo não podia largar aquela criança até que ela chegasse numa determinada idade, né? Então, no plano da salvação, a lei é o pedagogo que criou os judeus, né? Ela não era um professor, mas era a lei para a disciplina. Então, mais uma vez, quando a gente pensa, a lei era para ensinar as pessoas a viver melhor. Não, porque o pedagogo não era um professor. Ele era só um guia, um que disciplinava, tá? Então, ela dizia ao povo de Deus o que fazer e punia quando não fazia. Como qualquer pedagogo, a lei acabou concluindo o seu trabalho e saindo do emprego. Isso, né, porque quando a criança chegava numa determinada idade, não precisava mais do pedagogo, né? Por quê? Porque agora ela chegou numa maturidade. Agora ela ia viver por conta própria. Então, a lei, como nosso pedagogo, ela só chega no seu fim do emprego quando nós chegamos a Cristo. Se nós não chegamos a Cristo, ainda estamos debaixo da lei. Só Cristo faz a lei perder a sua função. Porque a função é levar para Cristo. Quando chegamos a Cristo, não precisamos mais da lei. Agora, se não chegamos a Cristo, precisamos da lei para nos levar a Cristo. Ela não deixa a gente sair. Na verdade, não é que a gente se apega à lei se apega a nós. Percebe? É diferente. A lei não deixa a gente sair. Não, você não está pronto ainda. Não, mas eu quero. Não, não pode. Não, mas eu quero ser livre. Não é. A lei te aprisiona. Mas eu quero a liberdade. Já chegou a Cristo? Não, então está preso. A liberdade só é encontrada em Cristo. Só somos livres da lei quando chegamos a Cristo. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala da fé, né? De certo modo, a fé, né, que chegava, uma vez que Deus sempre disse que o povo confiasse nele. Sempre foi pela fé. A fé não é depois, não é uma ideia que veio posteriormente. Desde o início, desde Abraão, sempre foi pela fé, nunca pela lei. Sempre o objeto da confiança no Antigo Testamento, quando uma pessoa era salva, era por quê? Porque confiava na promessa. Porque cria no Salvador que viria. Todos que a gente vê no Antigo Testamento que alcançaram a salvação, foi porque olharam para o Salvador. Mesmo que não tenham visto Jesus, não conheceram Jesus que veio muitos anos depois da promessa dada a Abraão, mas como o próprio Jesus disse, Abraão viu o meu dia. Por quê? Porque ele creu no Salvador. Abraão não creu na lei, ele creu na promessa de salvação dada diretamente por Deus, sem mediador. Então sempre foi pela fé. E aí o verdadeiro objetivo da fé dele sempre foi Jesus, né? E aí quando Jesus entra em cena, ele entra no tempo, mesmo na história, então a lei termina e começa a era da fé, para aqueles que creem. Então essas duas ilustrações aqui, né, a do carcereiro e a do pedagogo, mostram que a lei tinha uma intenção de nos manter seguros até que Cristo viesse nos salvar. Então a gente percebe que a lei era uma coisa boa. Deus não deixou solto. Ele deu a lei para segurar o seu povo até que viesse Cristo.
Então Deus usou a lei para, essa é uma frase do John Stott, para nos trancar na prisão até que Cristo nos libertasse, ou para nos colocar sob tutores até que Cristo nos fizesse filhos. Então é muito legal essa frase do Stott, eu achei muito bacana, né? Ele pega esse texto e ele fala, então a lei era para nos trancar na prisão até que Cristo nos libertasse, e para nos colocar debaixo de tutores até que a gente fosse feito filho. Isso é verdadeiro, não apenas na história da salvação, essa questão toda aqui, mas também na nossa vida pessoal, né? A lei faz as mesmas coisas por nós que fez para os judeus. A gente pensa no povo judeu ali, né, no tempo antes de Cristo, e vai funcionar com a gente. Ela vai revelar o nosso pecado, vai mostrar como nós somos transgressores da lei de Deus. E pecadores que somos, a lei só pode aumentar o nosso pecado, nos aprisionando na nossa culpa. E quanto mais ela aprisiona a gente, né, na nossa vida, ela expõe a nossa necessidade da graça. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 5, dos versos 20 a 21, se você quiser abrir aí, né, porque gosta de ler junto. Romanos capítulo 5, os versos 20 e 21. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então olha aqui, Paulo vai mostrar aqui, por causa da lei, né, ressaltou a transgressão, e onde o pecado se ressaltou, a graça ressaltou ainda mais. Então, a graça ficou ainda mais evidente. Então, a lei ela vai ter esse efeito em nós, inclusive posterior a chegarmos a Cristo. Porque antes de nos chegarmos a Cristo, a lei vai mostrando quão carente nós somos de um Salvador. Quando chegamos a Cristo, ela expõe o quanto a graça foi eficiente. Porque a gente olha para a nossa vida e a gente tem mais motivos ainda de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Porque mostra a infinidade e a monstruosidade do nosso pecado. A gente fala, e a graça cobriu tudo. O sacrifício de Jesus foi eficaz. Cobriu todo o meu pecado, sem exceção. Eu não tinha um nível de pecado que a lei mostrou que era tão gigante, mas a graça é ainda maior. Ela cobriu. Então, a lei ela vai nos conduzir a Cristo, e depois que chegamos a Cristo, ela vai nos conduzir à adoração, à gratidão e à devoção a Jesus Cristo. Porque ela vai mostrar como a graça dele foi superior a todo o nosso pecado, que é gigantesco. Então percebe como a graça, a lei ela vai ter muita utilidade na nossa vida? Então, por si só a lei não pode salvar, mas pode então nos levar ao Salvador. E é por isso o motivo que as pessoas precisam conhecer a lei de Deus. Porque a gente pode pensar, se tudo é a graça, tudo agora é pela fé, então esquece, vamos anular o Antigo Testamento, vamos parar de ler, né? Porque não tem mais utilidade alguma. Não, muito pelo contrário. Ela é para nos conduzir a Cristo, e quando nós chegamos a Cristo, vai fazer a gente conhecer mais sobre Deus, sobre quem nós somos e sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso o motivo que a igreja deve sim chamar um pecado de pecado, não importa qual seja. E as pessoas não gostam de ouvir sobre pecado, somente hoje, acho que nunca gostaram, mas hoje em dia parece estar pior, né? Que ninguém nunca gostou de ser, de alguém falar, você é um pecador. Isso não é de agora, isso sempre foi, isso faz parte do homem, né? Mas parece que hoje as pessoas, né, elas têm essa questão agora de não querer serem ofendidas, né? Então, o pecado ofende, ser chamado de pecador é ofensivo. Mas a Bíblia chama todos de pecadores, não alguns, todos. Porque todos pecaram e estão separados de Deus. Todos, sem exceção. Não tem um justo sequer. Tá? Então, as pessoas elas não gostam de serem informadas sobre o seu pecado. Ah, isso que você faz é pecado. Ah, isso que você sente é pecado. Ah, isso que você gostaria de fazer é pecado. Ah, isso é pecado. Isso é pecado. As pessoas não gostam, porque isso é... então, está falando que eu sou uma pessoa má? É, exatamente. Esse é o ponto. E ninguém quer ser taxado de mal, de ganancioso, de pecador.
tá? Só que nós precisamos sim, né? As pessoas sempre, quando são confrontadas com o pecado, elas entram na defensiva. Não, mas eu não sou tão ruim assim. Eu faço coisas boas. Se você acusa alguém de um pecado, ela vai querer mostrar outras coisas boas que ela faz, né? Inclusive nós fazemos isso, né? Quando somos confrontados com as Escrituras, não, Deus, eu sei que eu errei aqui, mas olha o que eu tenho feito. Eu tenho orado, olha, eu tenho ido na igreja, olha, eu tenho feito isso. A gente quer meio que contrabalancear com coisas boas, só que nunca vai cobrir o pecado. Por isso que nós precisamos agarrar a graça. E aquilo que eu sempre falo, se eu faço uma coisa boa, é graça. Se eu peco, a culpa é minha. Se eu acerto, é culpa da graça, não é culpa minha. Então, se nós enxergarmos dessa maneira, tudo vai ficar diferente. E nós precisamos, sim, continuar pregando sobre o pecado. Por quê? Porque é a lei que conduz a Cristo. Se nós pararmos de falar, né, se nossa pregação for só, não, Deus é bom, Deus ama tanto você, Deus gosta de você, Ele te acha tão bonitinho, a pessoa não é confrontada com o seu pecado. Agora, quando nós mostramos o pecado, a pessoa fala, e aí, eu tenho que fazer o que para me salvar? Ah, agora você fez a pergunta correta. Olha para Cristo, né? Mas se a gente não mostra o pecado, as pessoas nunca vão perceber a sua culpa. Então, nunca vão sentir a necessidade de um Salvador. Se a gente chegar para as pessoas, não, Deus ama você de qualquer jeito, não importa a sua vida, não importa como você vive, Deus te ama, continua aí tranquilamente. Ela nunca vai ser confrontada com o seu pecado. E aí nunca vai perceber a necessidade de um Salvador. Porque ela vai achar que está tudo bem. Tudo que ela faz na vida é perfeito, tudo que ela faz é legal. E nunca vai encontrar salvação. Então, quando nós queremos amenizar a mensagem do Evangelho, nós estamos, na verdade, fazendo um desserviço para o reino. Nós estamos afastando as pessoas do reino e não trazendo para perto. A gente acha que se a gente maquiar e deixar o Evangelho mais palatável e bonitinho, nós estaremos aproximando as pessoas de Cristo. Não, é o contrário. Porque só o confronto com o pecado aproxima as pessoas de Cristo. Se a gente tenta deixar o Evangelho bonitinho, nós afastamos as pessoas de Cristo. Elas podem chegar na igreja, elas podem começar a frequentar a igreja, elas podem, né, mas nunca vão chegar a Cristo. E nós não precisamos de pessoas que cheguem à igreja, nós precisamos de pessoas que cheguem a Cristo. É para isso que nós somos chamados, é para isso que o Evangelho serve. Não para trazer pessoas à a igreja como organização, mas a Cristo. E quem se une a Cristo, agora faz parte da igreja. Então, ser parte da igreja é consequência de chegar a Cristo, nunca o contrário. A pessoa não chega à igreja para chegar a Cristo, depois de uma certa convivência. Quanto tempo você tem de igreja? 5 anos. Já está chegando para Cristo. Não, isso não existe. Se chega a Cristo e agora faz parte do corpo de Cristo, faz parte dos santos. Então nós precisamos sim continuar falando que pecado é pecado, continuar pregando o Evangelho e mostrando Cristo como o único Salvador para um pecador. Então a gente precisa sim, né, da lei para nos conduzir a Cristo. Pois somente quando a lei revelar o nosso coração é que a gente vai se apegar à graça. Então, o ponto que a gente precisa ressaltar daqui, a gente não tem que anular e falar, não, a gente não precisa da lei, rasga o Antigo Testamento da sua Bíblia. Não, é para a gente olhar para a lei e dar graças ao nosso Senhor Jesus. Falar, obrigado Jesus, porque eu não conseguiria realizar nada disso daqui. Eu sou um transgressor, mas pela fé eu sou justificado, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente percebe a nossa incapacidade de salvação, é que a gente vai se apegar com mais afinco à obra de Cristo na cruz. A cruz, ela vai ter um peso ainda maior na nossa vida. Cada vez que a gente percebe o quão transgressores nós somos, a cruz se torna mais, parece que mais evidente, ela se torna maior diante dos nossos olhos. Porque quanto maior o pecado, mais evidente ainda é a graça. Aí Paulo vai falar lá, né, no nosso texto aqui, então eu vou pecar mais pela graça? Não, de forma nenhuma. Porque
o Senhor, Ele nos livra do poder do pecado. Então eu não preciso continuar pecando mais, porque a gente já pecou demais. A gente não precisa pecar mais, porque eu quero experimentar mais graça ainda. Não, a graça está sobre nós, inclusive para nos livrar do poder do pecado e para fazer a gente pecar menos. Deixaremos de pecar totalmente nessa terra? Duvido muito, porque a Bíblia diz que todo homem é pecador, mas, como eu já falei em outras vezes aqui, nós estamos numa progressão de santidade até o nosso último dia. Então nós precisamos sim vencer pecados. Pela lei a gente vai descobrir um pecado novo todo dia, e aí a gente vai buscar a ajuda do Espírito Santo para vencermos esse pecado, e aí descobrir mais um, e aí a gente recorre à graça, e é um ciclo sempre olhando para a cruz. Amém? Então era isso que eu queria dividir com vocês aqui nesse nosso trecho em Gálatas. Que nós precisamos sim só de Cristo. A lei, tudo que o Senhor nos deu é para nos levar a Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o único capaz de nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Mas nada, ninguém, nada pode. A gente muito menos. Então, o que nós precisamos é tirar de nós sempre essa ideia de que nós somos legais, de que nós somos bonzinhos. Não, só Ele é bom. Só Cristo pode nos salvar. Então, como a gente até começou nessa manhã, a gente olhar para nós e a gente vê o nosso pecado. A nossa transgressão está sempre diante dos nossos olhos. Só que Deus nos deu algo ainda muito maior, que é a cruz. Então, toda vez que a gente se perceber pecador, isso é graça. Porque agora a gente pode olhar para a cruz e falar: eu sei, eu sou pecador, sim. Toda vez que a acusação vier: você é pecador, sim, mas Cristo pagou no meu lugar. E aí eu olho para a cruz. E eu preciso olhar para a cruz. Se eu não olhar para a cruz, aquela culpa nunca vai sair de cima de mim. Se eu não olhar para Jesus Cristo, se eu não olhar para a graça, eu vou sempre me sentir um transgressor. Mas quando eu olho para a cruz, eu percebo que agora eu sou filho. Agora eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as coisas, porque eu fui justificado. Então, por isso que Jesus fala, sobre o fardo dele ser leve. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. O Deus, parece que ele, e muita gente encara dessa maneira, como um Deus irado, que gosta de punir as pessoas, e a gente vê que é o contrário. Que o que Deus quer é levar as pessoas a desfrutar da graça, desfrutar do fardo leve de Cristo. Mas nós precisamos crer na obra de Jesus Cristo, tirar todo o poder de salvação de nós ou de qualquer outra coisa nessa terra e colocar somente em Cristo, porque só a fé em Jesus Cristo é que pode nos salvar, mais nada. Amém? Vamos orar? Senhor, meditamos na Tua palavra e somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós desde sempre. O Senhor sabia da nossa incapacidade de olharmos e enxergarmos Cristo. O Senhor nos deu a lei para nos conduzir a Cristo. Então, Senhor, te agradecemos em primeiro lugar por ter nos dado a Tua lei, para mostrar o quão necessitados de Cristo nós somos, e dado a Tua revelação sobre Jesus Cristo, para que nós encontrássemos a salvação. Senhor, que nós possamos todos os dias olhar para a cruz e desfrutar do perdão, desfrutar da graça, da justificação, que só é encontrada no nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que todos os dias nós possamos, sim, ser gratos e Te adorar por tão maravilhosa obra realizada por Jesus Cristo. Senhor, e como ministros que nós somos em Cristo Jesus, que nós possamos levar essa mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Que nós não amenizemos a Tua lei, o Evangelho, para agradar as pessoas, mas que nós possamos realmente pregar o verdadeiro Evangelho para que mais pessoas possam ser alcançadas pela graça. Senhor, esse é o desejo do nosso coração,
E nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa conduzir os nossos passos para viver uma vida de santidade diante de Ti, mas sabendo que não é na nossa força, mas é sim pela graça. Nós queremos sim Te honrar pela Tua maravilhosa obra, mas sabendo que não é na nossa força, mas é no poder do Santo Espírito. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que atua em nós para a nossa santificação. Senhor, nós queremos viver para o louvor da Tua glória. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém.